Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. É Jesus aqui está dizendo: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Feche seus olhos por um instante. Ô Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te damos o centro, o trono deste lugar, o trono dos nossos corações, Deus. Vem fazer aqui, Senhor, que só Tu pode fazer, Pai. Vem arrumar a nossa casa, Pai, o nosso coração. Vem nos corrigir, nos orientar, nos atrair de volta para o Teu caminho, Pai. Toma agora, Senhor, cativo em atenção e obediência a Ti. Cada um que está aqui, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer aqui hoje à noite. Se revela a nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos leva mais perto de Jesus que nunca estivemos antes. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos comungar com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu abri num texto aqui muito intrigante. Há pouco mais de 500 anos atrás, em 1517, para ser mais preciso, um monge agostiniano afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, da Alemanha, as 95 teses de Lutero, dando início a um movimento chamado a Reforma Protestante. Presta atenção. A Igreja de Cristo havia se perdido desde o século IV, e ela chega então ao seu ápice no século XVI, com o Papa Leão X. E dentre tantas heresias que a Igreja havia adotado, a pior delas, sem dúvida, foi a venda da indulgência. E o que é a indulgência? Nada mais era do que um documento assinado pelo Papa, dando direito a perdão dos pecados à alma. E esse documento, ele valia certo preço. Então o pecador pagava e ele recebia esse documento assinado pelo Papa, que dava direito a perdão dos pecados. Blasfêmia, heresia. Mas o que mais assusta é que 500 anos depois da reforma, ainda é necessário uma reforma. Porque as heresias de hoje fazem com que as heresias de antigamente pareçam coisas minúsculas, perto do que se vê agora. Porque naquela época o que ainda se vendia era o perdão dos pecados. Ainda se vendia a eternidade. Hoje não. Hoje a eternidade não está com nada. Hoje o que se vende é o aqui e o agora. E o meu objetivo aqui hoje não é fazer apontamentos, não é bater em heresia, não é bater em denominações ou em teologia da prosperidade, seja o que for. O meu assunto aqui com você hoje é de muito mais importância. O seu problema aqui hoje não é teologia. O seu problema aqui hoje não é dinheiro. O seu problema aqui hoje não é o que está te esperando lá fora. Eu sei que você entrou aqui com dívida, com doença, com problema no trabalho, problema no casamento. Eu sei que você tem um monte de troço. Eu sei, eu tenho, todo mundo tem. Mas, mais do que tudo isso, nenhuma necessidade sua hoje é mais importante do que a sua salvação. Seu problema aqui hoje é novo nascimento. Em que lugar você vai passar a eternidade? Eu abri aqui em Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, Jesus está nos dizendo algo muito importante. Ele está nos dizendo sobre a doutrina do inferno. E aqui que eu quero entrar com a nossa mensagem. Do que Jesus nos salvou. As pessoas de hoje, elas perderam de vista do que elas foram salvas. As pessoas hoje, elas não sabem do que elas foram salvas. E esse é um assunto tão pouco debatido que fez com que o cristão moderno, contemporâneo, não soubesse mais do que ele foi salvo.
Você pergunta para uma mulher, para um homem hoje, do que Jesus te salvou? E ela diz assim: Jesus me salvou de um caroço. Você pergunta do que Jesus te salvou? Jesus me salvou de uma vida infeliz. Eu era infeliz, eu vivia deprimido, isolado. Jesus me salvou da infelicidade. Você pergunta para as pessoas do que Jesus te salvou? Jesus me salvou das doenças. Eu vivia em doenças, estava entrevado, dependente de remédio. Jesus me salvou das doenças. Você pergunta do que Jesus te salvou? Jesus me salvou de uma vida miserável. Eu vivia em miséria, debaixo de dívidas, casamento destruído. Jesus me salvou disso. As pessoas que não testemunham do que o poder de Deus fez, do que o Evangelho fez na vida delas, do que Jesus as salvou, elas dizem essas coisas. Mas eu quero dizer que não. O que Jesus nos salvou foi do lago que arde com enxofre. E elas perderam isso de vista. Perderam de vista o julgamento final. Perderam de vista a condenação eterna, o inferno. Meus irmãos, das mensagens que Deus já me mandou que eu pregasse aqui, de todas elas, sem dúvida, essa aqui é a mais difícil. Porque, sem dúvida, isso aqui não é um assunto agradável de se falar. Mas John Wesley já dizia, antes de eu pregar o amor, a misericórdia e a graça, eu tenho que pregar o pecado, a lei e o juízo final. O meu objetivo não é assustar ninguém com o que vai ser dito aqui, mas é de extrema importância que você saiba do que Jesus te libertou. Por isso eu peço a sua atenção para aquilo que nós vamos tratar aqui hoje à noite. Existem 4 palavras na Bíblia para inferno. São elas Sheol, Hades, Geena e Tartarus. 4 palavras. Sheol e Hades. Sheol, o mundo dos mortos. Hades, da transliteração grega para o hebraico, Sheol, o mundo dos mortos. Geena é o lago de fogo, que está lá em Apocalipse, capítulo 20. E Tártaro só é usado uma vez na Bíblia. É prisão, onde os anjos estão aprisionados para serem soltos no Apocalipse para o julgamento. A palavra Hades, ela é mencionada na parábola do rico e do Lázaro. Hades é para onde o rico foi sofrer tormentos. E Geena é o lago que arde com enxofre, a segunda morte. Quem está no lago de fogo hoje? Ninguém. Quando as pessoas morrem, para onde elas vão? Quando Jesus morre, para onde o corpo dele vai? O corpo dele vai para o sepulcro e a alma para o paraíso, o céu. Hoje estará comigo no paraíso. Se alguém aqui crê na doutrina do sono da alma, eu não sei. Eu não creio. Eu estou pregando aqui o que eu creio. Aleluia. Quando morre, hoje estará comigo no paraíso. Quando Jesus morreu, para onde ele foi? O corpo, o sepulcro, a alma para o paraíso. O ladrão que morreu com ele, para onde ele foi? O corpo para a tumba, a alma para o paraíso. E o ímpio, o ladrão da esquerda, aquele que morreu no pecado, o corpo para a sepultura e a alma para o Hades, lugar de tormento, ok? Na ressurreição, o que acontece? A palavra inferno para a parábola de rico do Lázaro é Hades. A palavra inferno para Mateus 10, que nós vemos aqui no início, é Geena. O Geena é o lago de fogo. E aonde se dá o lago de fogo? Quando ocorrer a ressurreição, o corpo do justo é ressuscitado e glorificado para herdar novos céus e nova terra. E o corpo do ímpio é ressuscitado e jogado no lago que arde com enxofre. Porque Mateus 10 diz: não temais quem mata o corpo, temai antes quem tem poder de jogar tanto o corpo como a alma no inferno. Então os ímpios ressuscitarão com os mortos e junto com os corpos serão lançados no Geena. E o que quer dizer Geena? Por que Jesus usou essa palavra Geena? Geena, na verdade, é a junção de 2 palavras. Ge-Rinom, o vale de Rinom. E quando Jesus diz aqui: temei antes aquele que tem poder de jogar tanto o corpo quanto a alma no Ge-Rinom,
no Vale de Rinom, qual que era a ideia que Jesus queria transmitir para os judeus? O Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. E por ser uma cidade enorme, a quantidade de lixo que se jogava lá era gigantesca, era muito grande. E como que eles cuidavam do lixo? Como eles faziam para desaparecer com aquele lixo sumisse? Eles incineravam, eles atiravam fogo, eles queimavam o lixo. E o que tinha naquele lixo? Todo tipo de lixo orgânico e reciclável, restos de alimento, pedaços de animais mortos, pedaços de carne humana, de cadáveres e cadáveres inteiros de homens. E quando se juntavam aqueles cadáveres, bichos vinham e comiam aqueles cadáveres. Então, quando se atirava fogo, havia lixo reciclável, lixo orgânico e pedaços de cadáveres com bicho. E como a quantidade era muito grande, o fogo nunca se apagava. O tempo todo, o lixão de Jerusalém ficava queimando lixo, restos de alimento, animais mortos e cadáveres cheios de bicho. E quando o fogo pensava em apagar, mais lixo chegava, e mais corpos, e mais cadáveres, e mais vermes chegavam. Ou seja, o Vale de Rinom era um lugar onde o fogo era inextinguível. E Jesus, quando quis dar a ideia do que é o inferno dos judeus, ele diz assim: o inferno é como o Vale de Rinom. Carne podre queimará com bichos e vermes, e o fogo nunca se apagará. E qual era a outra ideia que ele estava transmitindo? Que no inferno só será lançado o lixo da humanidade, só será lançado o lixo da depravação humana, o lixo do mundanismo será atirado no inferno. Quem está no Guiena hoje? Ninguém. Após a ressurreição dos corpos, o julgamento do trono branco serão lançados lá. Esse é o inferno da segunda morte. Agora eu queria ver com vocês algumas características desse lugar. Em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, no verso 23. Vamos ler algumas características. No inferno, estando em tormentos, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante tua vida recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Até aí. Aqui nós temos uma ilustração do que pode ser o inferno. O rico e o Lázaro, o mendigo vai para o céu e o rico vai para o inferno. Lá no inferno ele começa a descrever, e eu estou dizendo isso para que caso tenha alguém que está assistindo muita TV e acha que o inferno é como uma rede infinita, onde vai ter curtição e bebedeira à vontade para sempre, para que essa pessoa tome um choque de realidade e tenha uma noção real de como que é lá. Então, qual é a primeira coisa que ele diz? No inferno, estando em tormentos. O inferno não é um convite a uma colônia de férias. É estúpida a ideia de quem diz que o inferno é aqui. Mentira. A palavra aqui é tormentos, lugar de sofrimento eterno, tortura eterna, dores eternas. Tormentos é o termo que se usa. E repara que a palavra não é tormento, é tormentos, no plural. Lugar de sofrimento eterno. E talvez você pergunte, mas e qual que é o tipo de sofrimento? Como que é o inferno? Eu não sei descrever com certeza como que é o inferno. O que eu sei é que o inferno é o completo despejar da ira de Deus. E aqueles que forem para esse lugar beberão cada gota do cálice da ira de Deus.
Aí o que isso quer dizer? Eu vou dar uma ideia do que é o sofrimento. Essa parte se trata do sofrimento do inferno. Apocalipse 14 diz assim, que os tais beberão do lagar, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Fala de uma taça, e a ira é o vinho que é colocado. E Apocalipse fala de um lagar. O que é um lagar? É um recipiente, um caixote onde são depositadas uvas para fazer a extração do vinho. E o viticultor, ele coloca as uvas nesse caixote, e embaixo desse caixote tem dutos, canos que levam até baldes, para que o vinho seja feito. Então ele pula dentro desse caixote cheio de uvas, e ele começa a pisar e esmagar aquelas uvas. E ao esmagar aquelas uvas, extrai o suco que escorre para os baldes. Irmãos, o inferno é como esse caixote. As uvas são os ímpios, e os pés de bronze do cordeiro que esmagarão essas uvas, pecadores. Esse é o inferno. Eu acho que eu não preciso dizer o que é o suco de uva. Segundo, verso 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Sabe qual é a segunda característica do inferno? A ausência de alívio. As chamas eram tão intensas, e aqui as chamas são representadas pelo sofrimento, tão intensas que tudo que o rico desejava é que Lázaro molhasse a ponta da língua com água. Ele só queria uma gota d'água. O sofrimento era tanto, o calor era tão intenso. E Abraão disse não. Segunda característica do inferno: ausência total de alívio. Quem aqui já teve uma fratura, uma queimadura, uma cirurgia, qualquer coisa, da mais grave até a mais exposta, qualquer coisa que você teve muita dor, muita dor. O que aconteceu? A sua mente é condicionada para esperar alívio. Vou tomar anti-inflamatório, vou tomar morfina, pomada, vai cicatrizar, vai fechar, vai passar. O inferno é um lugar onde não há um minuto sequer de alívio, um segundo sequer de alívio, um milésimo sequer de alívio. Imagina aquela queimadura, aquela dor que te deixou noite sem dormir. Imagina somente ela, sem nenhum segundo sequer de alívio. O inferno. Terceira característica: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. E essa eu acredito que é uma das consequências mais trágicas do inferno. Lembre-se. Porque não é isso. A memória não será removida no inferno. E sabe o que isso significa? Que se tem pessoas aqui hoje que forem para lá, elas se lembrarão deste culto. Elas se lembrarão de cada mensagem que ouviram. Se lembrarão de cada vez que folheou a Bíblia. Se lembrarão do gentil chamado de Cristo, da morte sacrificial e expiatória pela vida dele e que rejeitaram. Se lembrarão dos seus delitos e dos seus pecados. A memória não será removida. É um estado de sofrimento consciente da alma. Consciente. Verso 25. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Outra consequência terrível do inferno: ninguém do inferno pode passar para o céu, e ninguém do céu pode passar para lá. Isso na prática significa que quem for para lá nunca mais estará na presença de um santo, nunca mais verá o seu pastor, nunca mais verá um santo, nunca mais.
Sabe aquela mãe piedosa que orou por você? Nunca mais. Sabe aquele pai piedoso que chorou pela sua alma? Nunca mais. No inferno as pessoas vão gritar: mãe! Não tem mãe lá. No inferno as pessoas vão gritar: pai! Não tem pai lá. Nunca mais ouvirei um hino. Nunca mais louvarei. Nunca mais verei uma árvore, um beija-flor, um rio azul do céu. Não, escuridão, trevas, dor, a ausência da igreja, a ausência dos anjos, a ausência da beleza, a ausência do bem. Nunca mais. Ninguém de lá pode vir para cá, e ninguém de cá pode ir para lá. Ou seja, nenhum santo pode vir até mim, e nem eu posso ir para lá. E sabe o que vai ser duro? Não tem porta de saída no inferno. Não tem um túnel para escapar. Não tem um buraco para se esconder. Não tem uma escada para subir, um muro, um portal dimensional. Não existem saídas. E se houver, e se tiver uma saída? Será uma multidão se contorcendo, tentando sair, mas não podem sair. Gente, isso aqui é muito sério. Vocês precisam entender a gravidade do inferno. Ah, Wesley, eu sou salvo, essa mensagem aqui não serve para mim. Tá bom, você é salvo, mas as pessoas ao seu redor que não são salvas. Você já imaginou sua mãe indo para um lugar desse? Seus amigos, seus filhos, ardendo num lugar desse, sem alívio, sem escapatória, porque ofenderam o Filho de Deus, blasfemaram o Espírito Santo, rejeitaram a cruz. E por fim, a última e pior característica do inferno. E por que é pior? Porque ela é a soma do pacote. Só esses 4 que eu citei aqui: tormentos, no plural, sofrimento sem alívio da dor, a memória não será retirada, a ausência de um santo, e não haverá saída. E tudo isso por quanto tempo? Eterno. Essa é a pior característica do inferno. Porque se fosse tudo isso aqui junto, mas passageiro, quem sabe não aguentaríamos. Mas não, é eterno. Você tem ideia do que é eterno? Imagine que um pássaro coloca um pedaço de seda na ponta do bico, e uma vez a cada 100 anos ele passa no topo do Monte Everest, e com esse pedaço de seda ele tira um pedaço do monte, e ele continua esse ciclo de 100 em 100 anos. No fim desse ciclo, quando ele terminar de tirar a montanha inteira do lugar, a eternidade não vai nem ter começado ainda. Quando nós não pregamos o Evangelho, quando nós não testemunhamos do amor de Deus, é para este lugar que nós estamos mandando as pessoas. O pastor Lucinho, ele conta em um sermão dele que o avô dele teve um sonho uma vez, que ele estava num lugar e que o teto era baixo e todas as pessoas lá estavam curvadas e as pessoas gritavam, e de repente ele viu o cunhado dele. O cunhado dele era um cara tão terrível que ele morreu numa zona de prostituição. Ele tinha dado 16 facadas no cara e ele morreu com 14 facadas disputando uma prostituta. E no sonho o avô dele viu o cunhado dele gritando assim: ai, ai, ai. Então o anjo foi até o lado do avô dele e perguntou assim: você sabe quem é esse cara? Ele falou: eu sei, estou reconhecendo, é o irmão da minha esposa. Você sabe o que ele está tentando dizer, mas não consegue? O quê? Ah, se você pudesse crer no Evangelho, para que quando você morresse você não viesse para esse lugar de tortura. Ah, se você pudesse crer no Evangelho, para quando você morrer você não vive este lugar de tormento. O avô dele levantou
Ele não tinha contado nada para a esposa dele, porque o irmão dela tinha morrido há pouco tempo. E ele falou: Deus, se esse sonho aqui for verdade, me mostra para ver se não é coisa da minha cabeça. E uma semana se passou e ele voltou a sonhar. O mesmo lugar, o mesmo anjo, a mesma coisa. Só que dessa vez ele viu a irmã dele lá. E quem que era a irmã dele? Simplesmente a melhor pessoa que já pisou na terra. A irmã dele não se casou para poder pegar mendigo e levar para casa. Ela cortava cabelo de pessoas carentes. Ela levava sopa em tudo quanto é lugar. Mas era uma pessoa que nunca havia entregado a vida para Jesus. Mas não tinha pessoa melhor. Ela dava a roupa do corpo para as pessoas. E ela também lá gritando: ai, ai, ai. E o anjo falou: está reconhecendo essa pessoa? Sim, é minha irmã. Sabe o que ela quer dizer? Ah, se você pudesse crer no Evangelho, para quando você morresse, você não vir para esse lugar de tormento. O avô dele levantou arrasado e perguntou: Senhor, por que você me deu esses dois sonhos? O que você quer dizer com isso? E Deus disse para ele: pode ser horrível como o seu cunhado, ou pode ser maravilhosa como a sua irmã. Se não teve um dia, um horário, um local em que entregou a vida para Jesus, vai para o mesmo lugar. O nosso conceito de justiça não é o mesmo conceito de Deus. A gente acha que quem não matou, não roubou, não bebeu, não fumou, é quem merece ir para o céu. E quem não fez essas coisas que deve ser castigado. Não. Só existe um tipo de pessoa que vai para o céu. E não é gente boa nem gente má. É gente salva. Portanto, se você não for salvo, ou se você conhece alguém que você precisa salvar, dá uma desesperada aqui hoje à noite. Lá na cruz, o bandido que foi crucificado ao lado de Jesus havia roubado a vida inteira. E nos últimos suspiros da vida dele, ele disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: daqui a pouco estarás comigo no paraíso. Então o cara roubou a vida inteira e no final ele se arrependeu, ele foi salvo? Sim. E o cara que foi bonzinho a vida inteira, mas não entregou a vida para Jesus, ele morre e não vai para o céu? Sim. Porque não tem nada a ver com quem a gente é, tem a ver com quem Jesus é. Fica só com uma cruz tatuada no corpo para ver se adianta alguma coisa. Fica só fazendo uma rezinha de vez em quando para ver se resolve. Fica só postando versículo na internet e vivendo uma vida totalmente displicente e negligente do Evangelho para ver se resolve. Mas há uma boa notícia. O que é necessário? Arrependimento e fé. Há 2000 anos atrás, o Deus Todo-Poderoso se encarnou na figura do seu Filho e enviou seu Filho unigênito, Jesus, em forma humana. Ele vive uma vida inteira sem pecado, cumprindo e obedecendo toda a lei de Deus. Ele é julgado e condenado injustamente na cruz. E naquela cruz, de forma insubstitutiva, Ele assume o nosso pecado. E assumindo o nosso pecado, Ele assume a nossa culpa. E assumindo a nossa culpa, Ele assume o nosso castigo. Então Deus, o Pai, vê o nosso pecado imputado sobre o Filho. Então Ele despeja, descarrega e a sua violenta ira e esmaga o próprio Filho. Ele mata o próprio Filho. Ele moe o próprio Filho, satisfazendo assim a sua justiça. E no terceiro dia, Ele ressuscita Jesus dos mortos, comprovando que aceitou aquele sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é a obra da cruz. Esse é o glorioso Evangelho. Essas são as boas novas. Arrependimento e fé. O que é arrependimento? É reconhecer, é ter pleno conhecimento. Eu sou um miserável. É bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim. Eu sou um pai, uma mãe, um filho, um cristão falso.
eu pequei, eu tenho consciência de que eu ofendi a Deus, eu ofendi o santo, eu ofendi a consciência da sua glória, mas eu me arrependo, eu dou meia volta, eu deixo esse pecado. E o que é fé? Senhor, não há mérito algum em mim para ir para o céu. Eu de fato mereço o inferno. Não há obras em mim, não há bondade em mim. As minhas obras são como trapos de imundície, mas eu lanço toda a minha esperança de salvação. Eu lanço toda a minha confiança em Cristo na sua cruz, nos méritos conquistados no madeiro, morte e ressurreição substitutiva. Eu creio que naquela cruz meus pecados foram cancelados. Meus irmãos, eu creio que o inferno existe. Eu não tenho nenhuma satisfação pública ou privada quanto a esse fato. Eu creio que o inferno é eterno. Eu agradeço a Deus por não me dar a condição de entender plenamente o que é sofrer eternamente, senão eu entraria em crise. Eu creio que só escaparão de ir para lá aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu por nossos pecados. Eu não creio que o inferno tenha sido criado para as pessoas, mas que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que se harmoniza com o pecado e simpatiza com o comportamento deles também será lançado lá. Eu não creio que o diabo já esteja lá, e que muito menos ele seja o rei do inferno, onde ele domina e atormenta as almas que passeiam por lá. O diabo teme e treme na expectativa de que ele será lançado no lago que arde como enxofre. E eu creio que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores do inferno, e que ele se entregou na cruz para isso. Mas eu tenho que reconhecer que a maioria das informações e citações bíblicas a respeito do inferno foi proferida pelo próprio Jesus, e não pelo Deus mau do Antigo Testamento, ou pelo intransigente apóstolo Paulo. Eu lamento que eu tenha pregado pouco sobre o inferno. Eu lamento que nas vezes que eu preguei, eu não fui mais convincente. E eu lamento mais ainda que hoje não são tantos os pregadores que estão dispostos a falar sobre esse assunto. Mas por final, tão importante, se não mais do que tudo aquilo que eu falei aqui, lembra que eu falei lá no início que a minha intenção não era colocar medo em ninguém? Talvez eu tenha feito isso o contrário até agora. Talvez você esteja apavorado com tudo aquilo que você ouviu até aqui. Mas eu preciso falar uma coisa. A gente não deseja Deus por não querer ir para o inferno. Essa compreensão não pode ser aquilo que vai nortear o nosso coração. Quando você conhece a Deus pela perspectiva do medo do inferno, a sua fé não subsiste. E nesse modelo de relacionamento com Deus, a religiosidade é posta acima da sua própria fé em Cristo, onde tudo que você faz é por medo de não ir para o inferno. Mas eu quero contar uma história para vocês. Haviam 3 pais que eles foram chamados por Deus para apresentar os seus filhos para o Senhor. E esses 3 pais tinham essa missão de levar os seus filhos no dia seguinte no alto de uma montanha para conhecerem a Deus. E o primeiro pai, ele chegou até seu filho e falou: filho, vai dormir cedo, porque nós temos uma tarefa importante amanhã. Nós vamos conhecer a Deus. Então você dorme cedo, acorda cedo, porque Deus não tolera atraso. E no outro dia ele acordou, o filho cedo: filho, levanta e vamos logo, que Deus não vai perdoar a gente se a gente chegar atrasado. E no caminho ele falou:
Você está pensando que Deus vai esquecer daquelas vezes que você fez bagunça essa semana, né? Pode saber que Deus não tem memória curta. E talvez esse caminho tortuoso que a gente está passando para chegar até lá, isso aqui é a vida. E Deus se alegra que a gente passe por momentos de sofrimento. E quando ele chega na montanha, ele vê aquela escalada gigante. Essa aqui é a vida com Deus. A gente tem que escalar, mas lá no topo está a nossa recompensa. Mas o caminho é árduo, o caminho é difícil. E quando ele chega lá em cima, no alto da montanha, orgulhoso, ele olha para trás e diz: Deus, aqui está o meu filho. E ele olha para trás e não enxerga o filho dele lá, porque o filho dele havia se escondido de medo do encontro com Deus. O segundo pai, ele chega até o seu filho e diz: filho, amanhã nós vamos nos encontrar com Deus. Então nós temos que cumprir todas essas regras para que nós sejamos dignos de nos encontrarmos com Ele. Então você vai ter que dormir cedo, você vai ter que vestir essa roupa, você vai ter que fazer isso aqui no cabelo. E foi imputando uma série de regras que deveriam cumprir para que eles pudessem se encontrar com Deus. E o caminho todo, regra, obediência, faz isso. E quando ele chegou no alto da montanha, ele olhou para trás e falou: Deus, aqui está o meu filho. Orgulhoso de que ele tinha seguido todas as regras. Mas ele olha para trás e ele não enxerga o próprio filho. Ele estava tão cansado, tão exausto de tudo aquilo que ele havia feito, que não sobrou energia para a glória do encontro. Então ele desmaiou. E o terceiro pai, ele chega para o filho e diz: filho, nós recebemos um presente. Nós vamos nos encontrar com Deus, filho. Amanhã é o seu grande dia. O papai é melhor porque ele se encontrou com Deus, porque ele teve a vida transformada por ele. E você vai adorar tanto esse encontro, você vai adorar tanto conhecer ao Senhor, que talvez você não queira nem voltar para casa com o papai. Então vai para a cama, dorme cedo, acorda cedo, porque amanhã é o seu grande dia. E o filho foi para a cama, ele acordou mais cedo que o pai. Ele chegou: papai, acorda que hoje é o meu dia. Hoje eu vou me encontrar com Deus. E eles foram por aquele caminho tortuoso, e eles viram aquela montanha trevosa, cheia de neblina, com medo. Mas ele olha e diz: eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E ele olha para o alto do monte e diz: do alto da montanha é que vem o meu socorro. E ele chega até o alto da montanha. Ele diz: Deus, aqui está o meu filho. E ele olha para trás e ele não enxerga o filho dele, mas ele volta a olhar para frente, e o filho dele está abraçado com Deus no dia mais feliz da vida dele. A forma como nós somos apresentados a Jesus determina a intensidade do nosso relacionamento com Ele. Uns temem a presença e uns amam a presença. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se for por medo, não tem amor. Você não quer que seus filhos te obedeçam por medo das consequências, você quer que eles te obedeçam por amor a você, por não quererem te decepcionar. Mas a Bíblia também diz que o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, eu preciso saber dos riscos que existem. Eu preciso saber, mas não podem ser eles que vão nortear as minhas decisões, senão o amor por Cristo. Seguir a Jesus não se trata de ter medo do inferno, se trata de ter desejo do céu. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Queria que você estivesse repetindo uma oração comigo. Na verdade, duas orações. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz.
Eu aceito agora a tua morte pela minha vida. Escreve meu nome no livro da vida eterna. Pois deste dia em diante eu pertenço ao Senhor. Senhor Jesus, se eu estive longe dos seus caminhos, eu volto hoje arrependido. O meu lugar não é o inferno, mas é perto do Senhor, onde viverei para toda a eternidade. Mateus 16:18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso, amados? Vamos adorar a Deus.